Olá! Hoje a gente vai mergulhar juntos num texto devocional bem interessante que me pegou para pensar. Ele fala daquela diferença, sabe? Entre sonhos que vêm de Deus e aqueles que são, bom, só nossos mesmo. Hum, a inspiração principal vem da história de José, lá em Gênesis, aquela parte. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. O que será que faz um sonho ser tão diferente assim, né? Tão impactante quando a fonte é divina, pelo menos segundo essa visão. É uma pergunta excelente. E o material que a gente tem aqui sugere algo bem radical, eu diria. Um sonho que vem de Deus, ele não é só uma ideia passageira. Ele meio que reconfigura a pessoa por dentro. Reconfigura? Como assim? É como se a pessoa recebesse um pedacinho do futuro para ver, mas não o futuro focado nela mesma, nos seus desejos, sabe? Pelo contrário, Ah, entendi. ele coloca o sonhador dentro de um plano maior, quase como uma peça numa história divina que vai muito além da vida individual. Pega o sonho de José, por exemplo. Uhum. Não era sobre ele ser o maioral, o chefe da turma. Era sobre o papel fundamental que ele ia ter para salvar a família dele da fome. E, claro, num desdobramento muito maior da história que viria depois. Saquei. Então não é um sonho para você, mas um sonho que acontece através de você. O texto até fala que essas pessoas, tipo José e Abraão também, Exatamente. elas simplesmente não conseguiram mais viver como antes depois dessas visões, né? Fica uma marca, uma direção nova. Mas assim, como que isso se diferencia daquela ambição normal que todo mundo tem? O texto dá alguma pista sobre isso? Dá sim. E a comparação que ele faz é, poxa, muito interessante. Ele pega Caim, por exemplo. Lembra? Gênesis diz que ele construiu uma cidade. Verdade. Talvez buscando deixar um legado, né? Uma marca aqui na Terra, algo para dizer, eu fiz isso aqui. Agora, olha o contraste com o Abrão. O texto descreve ele, e Hebreus, lá no Novo Testamento, reforça isso, como alguém que viveu como estrangeiro, como peregrino. Sem lugar fixo. Isso sem construir cidades permanentes. Por quê? Porque o foco dele estava em outra coisa. Numa promessa futura, numa cidade celestial, ou seja, numa realidade, numa recompensa que viria de Deus, não dos homens. Entende? Faz todo sentido. Um constrói para fora, para o mundo ver, né? O outro parece que está com o olho em algo invisível, futuro. E Jacó? Como que ele entra nessa conversa? Jacó é outro exemplo muito bacana que o texto traz. A orientação divina para ele, segundo essa leitura, não era para ele sair levantando monumento, cidade. Nada disso. Não. Não, era para permitir que algo fosse construído dentro dele. Era Deus formando Israel não um lugar geográfico ainda, mas a identidade, o povo, o caráter através das lutas, da jornada toda do Jacó. A construção era interna, espiritual, não era de tijolo e cimento. Nossa, essa ideia da construção interna versus a externa é forte mesmo. Quer dizer, enquanto um, como Caim, estava lá levantando o muro, Deus estava moldando o caráter do outro para algo muito maior do que qualquer prédio, né? Exatamente. E essa é a linha principal da análise do texto, sabe? Os sonhos e os chamados que ele identifica como vindo de Deus, eles preparam a pessoa para a eternidade, para valores e realidades que não acabam com o tempo. A ênfase não está nas grandes obras que a gente deixa aqui na Terra, que são passageiras, né? Mas em quem a gente se torna quando responde a este chamado. É sobre ser moldado para se encaixar num propósito que ultrapassa a nossa vidinha aqui. Então, se a gente fosse resumir a essência do que essa fonte está mostrando para a gente, seria mais ou menos assim. Os sonhos que ela chama de divinos, eles transformam a gente de verdade, puxam a gente para fora de nós mesmos para um propósito maior. Isso. E apontam para algo eterno. Isso bate de frente, né? Com a nossa tendência humana de querer construir coisas aqui e agora, buscar reconhecimento, deixar um legado que a gente possa ver e tocar. Perfeito, a distinção é bem essa aí. E, sabe, partindo dessa análise toda, focada nessas figuras da Bíblia e na interpretação desse texto devocional, fica uma provocação interessante para quem está ouvindo a gente. Prosseguir. Como é que essa visão de um propósito maior que transforma a gente por dentro para algo eterno, como é que isso dialoga, ou talvez até entre em conflito, com as nossas ideias de hoje sobre sucesso, carreira, realização pessoal? O que a gente está realmente construindo no fim das contas? Fica aí, né? Algo para a gente pensar um pouco mais.